Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Roberta Astrologia. Bom, astrologicamente falando, estamos num momento muito importante do ano, porque nós estamos nos encaminhando para os dois últimos eclipses de 2024. E esses eclipses, eles têm um gostinho, como é que eu posso explicar para você, traduzir para você? Sabe quando a gente abre a porta, a gente está curioso, dá uma espiadinha no que pode vir lá pela frente? Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda tem questões que a gente está carregando do passado para resolver. Justamente, esse é o ponto, esse é o sabor dos eclipses que acontecem agora em setembro e outubro. Porque no dia 17 de setembro, a gente vai ter um eclipse lunar em Peixes, que vai ser o primeiro do processo do eixo Peixes-Virgem, que vai ser a pauta quente de 2025 e é uma pauta que vai nos acompanhar até 2027. Então, é muito interessante e importante observar o que vem a partir desse momento. E, ao mesmo tempo, no dia 2 de outubro, a gente vai ter o eclipse solar em Libra, que é um eclipse que está conectado a um processo que não é novo, não é uma pauta nova, mas que a gente já vem vendo, né, já vem desenvolvendo, já vem manifestando desde outubro de 2023. Então, realmente, é um olhar naquilo que a gente está finalizando com outro olhar do que ainda vem pela frente. E aqui nesse vídeo eu vou explicar como é que você pode aproveitar esse momento, como você pode avaliar isso dentro do seu mapa e por que que os eclipses são tão importantes aqui dentro do processo da astrologia. Afinal de contas, nós astrólogos vivemos falando sobre eclipse e dizendo também para você, não olhe para um eclipse, porque afinal de contas, um eclipse não tem uma natureza assim tão boa, né? Afinal de contas, ele é uma mudança de um padrão. Aqui nesse vídeo você vai entender como avaliar e por que que os eclipses são importantes. Então aproveita, se você está chegando agora, se caiu de paraquedas aqui no meu canal, seja bem-vindo. Eu sou a Roberta Pinto, eu sou astróloga e jornalista, e aqui no canal Roberta Astrologia eu compartilho conhecimento astrológico com você, porque eu acredito não só que o conhecimento tem o poder de transformar as nossas vidas, eu sempre digo isso nos meus vídeos, ainda mais quando esse conhecimento, lógico, é colocado em prática, mas também eu quero que você aprenda e entenda a enxergar a astrologia em todos os lugares. Porque, afinal de contas, a astrologia é sobre a vida e somos nós, muitas vezes, que nos desconectamos de enxergar a vida sobre esse olhar simbólico e astrológico. Aproveita, te inscreve aqui no canal, curta, compartilha esse vídeo com seus amigos que também gostam desses conteúdos, que isso me ajuda a levar minhas informações, né? A levar esse conhecimento astrológico para mais pessoas, que essa é a minha intenção aqui com o canal. E também ative o sininho para receber as notificações, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal Roberta Astrologia. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa pensar o seguinte: por que que os eclipses são importantes e são um objeto de profundo estudo dentro da astrologia? Eu não vou dar uma aula de história aqui, né? Vou tentar trazer de forma resumida. Se você quiser aprender astrologia comigo, sobre história, tudo mais, todos os fundamentos da astrologia que são importantes para você aprender a linguagem astrológica, seja para analisar mapas astrológicos e fazer leituras de mapas, seja também para você entender essa linguagem e começar, né, a ser esse observador da vida sobre as lentes astrológicas. E eu confesso para você que no momento que a gente enxerga o mundo com esse olhar, a gente percebe, né, a mágica dessa conexão que existe, né? A astrologia, ela realmente é sobre a vida. Bom, então, se você quiser aprender astrologia, eu tenho um curso Fundamentos da Astrologia, cujas inscrições estão abertas, e é só você clicar aqui, tem no link aqui que está na descrição do vídeo, tem as informações sobre o curso, como você pode se inscrever, formas de pagamento, ou seja, né, fique livre para aprender astrologia comigo. Bom, voltando aqui, então aqui não é uma aula de história. Senta que não vem aula de história, mas senta e pega de repente um chazinho, um cafezinho, um suco, uma bebida da sua preferência para acompanhar esse vídeo aqui. Bom, lembra que a astrologia, ela nasceu da observação dos movimentos do céu. Há milhares e milhares e milhares e milhares de anos, os povos lá na Babilônia, mais ou menos uns 6.000 anos, eles começaram a observar os pontinhos errantes, caminhantes no céu, que se movimentavam no céu, e começaram a observar as conexões desses movimentos com coisas que aconteciam na vida. Opa, tem uma relação então entre céu e terra. É o grande princípio da correspondência que você já deve ter escutado, né? Como é em cima, é embaixo. Esse é um dos princípios fundamentais
da astrologia. Então, tudo que, né, acontece em cima, existe uma correspondência, uma analogia, um espelhamento com o que acontece embaixo. Então, os povos antigos começaram a fazer essa observação, mas num primeiro momento, a ideia, a intenção, já que a astrologia ela está baseada nos ciclos naturais da natureza, era o momento ideal para plantio, o momento ideal para colheita, os ciclos do Sol, da Lua, os principais movimentos que eram observados nesse primeiro momento, quando a astrologia era uma sementinha ainda, não existia um sistema astrológico desenvolvido, era justamente com essa intenção, os melhores momentos para determinadas atividades. E até hoje a astrologia é sobre isso, né? Os melhores momentos ou os piores momentos para determinadas atividades. Então, a astrologia ela sempre teve nesse berço a questão das previsões. Se eu faço um acompanhamento do céu, se eu entendo o que está acontecendo no céu, o que corresponde aos movimentos do céu, eu consigo me programar e me planejar para as minhas ações aqui na Terra. Então, a astrologia ela nasce a partir desse conceito. Então, tem lá os povos antigos observando, percebendo ciclos naturais. Só que tem momentos que acontecem fenômenos que fogem do padrão normal, fogem do padrão natural. Os eclipses. O eclipse nada mais é do que um apagão. Então, é uma ocultação da luz, que é outro princípio muito importante na astrologia, outro fundamento muito essencial na astrologia é o fundamento da visibilidade. Então, a ocultação da luz, ou você tem o Sol eclipsado, ou seja, vira a noite em pleno dia, ou então uma lua cheia, que é para ser um momento auge, ápice de um processo, a lua daqui a pouco também fica sem nenhum tipo de luz. Então, os eclipses fogem do padrão natural, fogem do padrão na natureza. Então, os antigos começaram a observar que essa quebra de padrão natural, essa mudança no comportamento da natureza, que afetava o comportamento dos animais, também afetava o comportamento dos homens. E isso começou a trazer também alguns efeitos que começaram a ser observados. E os efeitos de um eclipse sempre são efeitos de natureza tensa. Porque eles fazem, né? O que eles fazem na natureza? É um apagão que dentro desse apagão é como se tivesse um reset naquele momento, e a partir desse reset começa um processo de transformação e mudança, mas que vem a partir de um apagão. É uma mudança que vem a partir de um momento onde não há clareza, não há visibilidade da luz. Por isso que eclipses desencadeiam processos. Você não pode querer estar com tudo muito, muito, muito claro agora, dentro desse momento onde a gente está entre eclipses, né, entrando nesse processo dos dois eclipses do ano. Então, é natural que você se sinta perdido, confuso e sem saber direito o que fazer. Não há direcionamento quando a gente está próximo nas portas de eclipses, compreende? Mas, ao mesmo tempo, depois que os fenômenos são registrados, abre-se uma janela de transformações e mudanças, mas que vem a partir de quebras de padrões. Então, as transformações que os eclipses pedem, justamente, não são das mais suaves. E aí a gente tem duas coisas que é importante a gente sempre avaliar e levar em consideração. A gente tem a questão dos eclipses relacionados à astrologia mundana, então são eventos coletivos, desencadeiam eventos e mudanças ligadas ao coletivo, e nós somos indivíduos que vivem num contexto coletivo, e também a gente pode avaliar esses eclipses dentro do nosso contexto individual na astrologia natal. Na astrologia mundana, eles estão conectados a movimentos de tensões, guerras, desastres naturais, ascensão e quedas de impérios e grandes líderes, porque pensa o seguinte, é a ocultação da luz. É a ocultação de um dos luminares, ou do Sol ou da Lua. E os luminares na astrologia são os doadores da vida. A gente precisa do calor do Sol. O Sol é um gerador de vida. Tem essa questão da generosidade solar. Todo o sistema solar, todo o sistema astrológico é construído no sistema, com base no sistema solar, nos movimentos do Sol. Então, o Sol é essencial, é primordial para a nossa vida. E a lua é o princípio também da fertilidade, da umidade. Vai ser a ocultação da luz de um dos luminares. Ou o sol está eclipsado, ou a lua está eclipsada. E isso traz o quê? Consequências. Quando a gente não tem, quando os luminares estão apagados, eles sofrem esse apagão, então a gente pode sim ter fenômenos conectados à queda e ascensão de grandes líderes,
a morte de autoridades, questões relacionadas a clima, desastres climáticos, questões que mexem com a vida coletiva. Então, isso é fato. Isso a gente não pode descartar essa natureza dos eclipses, e é por isso que eles foram muito estudados com muita profundidade pelos povos mais antigos. Agora, dentro da astrologia natal, individual, no seu mapa, no meu mapa, o que que a gente tem que avaliar? Onde que esse eixo do eclipse cai no nosso mapa e entender como avaliar isso dentro do nosso contexto da nossa vida. Agora, a questão do eixo é muito importante, porque os eclipses sempre vão acontecer num eixo específico do nosso mapa. A gente está agora num momento, num processo que a gente vai ter o primeiro eixo que vai ser estimulado é ali Peixes e Virgem, no dia 17, mas é uma coisinha, um gostinho de algo que ainda vem lá pela frente em 2025, porque os nodos, né, o eixo nodal não mudou ainda oficialmente o seu posicionamento matemático no céu. E, ao mesmo tempo, a gente tem ainda essa rebarba de Áries e Libra. E esse movimento, né, de Áries e Libra, que começou lá em 2023, ele só encerra em março de 2025. Então, realmente, a gente está num processo que a gente está fechando uma portinha e a gente está abrindo outra ao mesmo tempo. A gente está dando uma espiadinha lá na frente e lidando com consequências ainda de questões que a gente já vem carregando. Então, os eclipses estão sempre ligados a processos maiores. Não espere mudanças rápidas, é para já, de uma hora para outra. Não, é todo um processo que vai sendo desenvolvido. Em termos de astrologia mundana, mundial, coletiva, o processo desses eclipses de Áries e Libra de 2023 coincidem, né, correspondem, né, coincidem não é a palavra adequada, e sim corresponde, né, correspondência céu e terra, com o início do conflito no Oriente Médio, que agora escalou de proporção e está cada vez, né, está uma coisa assim, está escalando de uma maneira global, mundial. Então, mas começou lá em outubro de 2023, com o ataque lá do Hamas, e aí, a partir disso, desse movimento, né, a gente ainda está com essa pauta muito latente, muito quente nas nossas vidas aqui, nos nossos noticiários. E também em termos de Brasil, que aquele eclipse foi sentido aqui, foi visto, né, no Brasil, esse eclipse de outubro, a gente tem a questão das queimadas e das questões climáticas que só aumentaram de proporção também ao longo desse ano, desse período. E é uma pedra que eu cantei também aqui, que essas questões climáticas iam ser uma pauta desse ano novo astrológico de 2024, quando eu fiz a minha live sobre o ano novo astrológico, e eu falei sobre isso, que essa pauta do clima ela tende a ficar cada vez mais latente nas nossas vidas, e essa pauta de clima, alimentação, agricultura, refugiados do clima, zonas do nosso mundo que não serão mais habitáveis daqui a um tempo, num período assim de médio e curto prazo, é uma das pautas ligadas a esse processo coletivo dos eclipses que vem ali para frente a partir de 2025 até 2027, e também a questão da saúde mental, das doenças mentais, da questão do excesso, né, de estímulos que está levando ao adoecimento, inclusive coletivo. Também vai ser uma das pautas aqui que a gente vai ver cada vez mais a partir de 2025, com um pico lá em 2027. Bom, agora em relação à minha vida, Roberta, como é que eu analiso? Quando que eu sei que um eclipse é ou não é relevante para mim? Em primeiro lugar, se você tem esse padrão no seu próprio mapa natal. Ou seja, se você nasceu próximo de um eclipse, então você já carrega como se fosse uma marquinha, uma cicatriz, um DNA no seu próprio mapa. Como é que eu vejo isso, Roberta? Bom, você pode, né, entrar em contato comigo, eu faço o seu mapa para você. O link do agendamento também está aqui na descrição do vídeo. Ou então você pode ver, tem um site, eu recomendo que você use o astroseek.com. Vou deixar aqui escrito, né, como é que é esse AstroSeek, que ali você consegue ver a data, né, dos eclipses. Você consegue fazer um levantamento sobre eclipses de muitos e muitos e muitos e muitos anos passados. E aí, se você nasceu ali mais ou menos uma semana antes de um eclipse, você tem sim essa marquinha no seu DNA astrológico. Então, ativações, né, momentos de eclipses podem ser mais relevantes para você. Outro ponto, se esse eclipse, esse eixo dos eclipses, cai em pontos angulares do seu mapa, casas angulares. Quais são as casas angulares, Roberta? Casa 1, casa 4, casa 7 e casa 10.
porque são as casas de ancoramento e aterramento do nosso mapa astrológico. A casa 1 é o próprio corpo físico, é o ascendente, as nossas motivações, as nossas necessidades, aquilo que nos movimenta, que faz a gente sair da cama todos os dias, que nos gera movimento. A casa 4, que está ligado ao ambiente familiar, a casa, a família, a vida privada, as nossas origens, da onde que a gente vem. A casa 7 são as nossas parcerias e alianças, o casamento, os relacionamentos significativos, os acordos que a gente faz com o outro nas nossas vidas. E a casa 10, ela está ligada, sim, a trabalho, carreira e a objetivos de vida, a questão de onde que eu quero chegar, qual é o meu propósito, no final das contas, né? Como que eu quero ser visto e reconhecido na minha vida? Então, quando esse eixo dos eclipses cai em pontos angulares, repetindo aqui, casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, é bacana você prestar atenção, lembrando que, sim, eles trazem mudanças importantes, mas vem através de uma quebra de padrão. Então, pode ser, né, um momento muito importante para você observar qual é o padrão que está precisando ser quebrado aí nessas áreas da sua vida. E também se você está num momento de ativação dos nodos, né? Os nodos são esses pontos calculados aonde os eclipses acontecem. Os nodos são ali a cabeça e a cauda do dragão, também chamados de cabeça e cauda do dragão, e no seu mapa eles são identificados como se fosse uma ferradura. Então tem a ferradura com as pontinhas para cima e a outra com as pontinhas para baixo. O nó do norte e o nó do sul. Sendo que o nó do norte ele traz muitas vezes um direcionamento, né? São pontos ligados ao nosso desenvolvimento pessoal, ao nosso direcionamento, a um calibramento da vida. E o nó do sul é aquele ponto que é mais confortável, que é mais gostosinho, que é aquilo que a gente já vem com a gente, né? O cinto de utilidades Batman, né, que já vem com a gente, que a gente já sabe lidar e manifestar numa boa, mas que ao mesmo tempo, né, se a gente ficar naquela zona de conforto eternamente, a gente nunca cresce, a gente nunca evolui. Então nós temos, né, no nosso mapa um eixo também de desenvolvimento ligado a esses dois pontinhos que são os nodos. Aí, se você está num momento de retorno dos nodos, que acontece a cada 18 anos, ou oposição dos nodos, que acontece a cada 9 anos, é também interessante prestar atenção. E como é que eu sei disso, Roberta? Bom, se os nodos no seu mapa são nesse eixo Áries e Libra, então você está ou no momento de retorno nodal ou no momento de oposição nodal. Preste atenção nesse processo de fechamento que acontece agora a partir de outubro, com esse eclipse do dia 2. Se você é da turma que os nodos estão no eixo Peixes-Virgem, então preste atenção nesse eclipse do dia 17 de setembro e fique mais ligado ainda, porque ele vai ser uma amostra das pautas que começam a se manifestar a partir de 2025 na sua vida. Lembra sempre que a astrologia é sobre a vida, então você tem que entender também onde que você está agora, para você entender como que você pode aproveitar esse processo de maneira proativa e fazer as mudanças que mesmo que sejam desconfortáveis, porque lembra que está ligado a um eclipse, então é aquele sacolejo que não era o que você estava esperando, mas que pode sim ajudar você nesse processo de desenvolvimento pessoal. Então, agora para finalizar, as datas dos eclipses para você anotar, guardar e observar. No dia 17 de setembro, a gente vai ter às 23 horas e 45 minutos, pelo horário de Brasília, o eclipse lunar em Peixes. Então, lembra que um eclipse lunar é uma lua cheia, então a lua está oposta ao Sol, está em oposição ao Sol. A lua vai estar aos 25 graus de Peixes e o Sol 25 graus de Virgem. Se você tem planetas importantes nos signos de Peixes, Virgem, Sagitário e Gêmeos, especialmente ali próximo entre os 22 e 25 graus, preste atenção, porque esse eclipse também pode ser relevante para você. E no dia 2 de outubro, nós temos o eclipse solar, que um eclipse solar é uma lua nova, Sol e Lua juntinhos no mesmo ponto, aos 10 graus de Libra. Então, se você tem planetas pessoais importantes, e quando eu falo em planetas pessoais, pontos importantes no seu mapa, eu estou falando de Sol, de Lua, de Mercúrio, Vênus, Marte. Não entra aqui os geracionais e nem Saturno, Júpiter. Então, se você tem esses pontos, né, mais pessoais, Sol, Lua, Vênus, Mercúrio e Marte, aos 10, entre 8 e 10 graus, 7 e 10 graus de Libra, Capricórnio, Câncer e Áries,
também preste atenção nesse eclipse do dia 2 de outubro, tá bom? Bom, esse é o recado do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite, deixa no seu comentário onde é que você está nessa fila de eclipses, né? Qual é o momento que você está dentro desse processo todo. E eu te vejo na semana que vem, que agora toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Até lá!